Há uma promessa antiga que atravessa séculos, rompe o silêncio da história e ecoa até hoje nos corações que ainda sabem ouvir. Uma promessa escrita em tempos de escuridão, quando o povo caminhava entre guerras, medo e incertezas. Foi nesse cenário que o profeta Isaías declarou palavras que não eram apenas poesia, mas destino, não apenas esperança, mas revelação divina. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Essas palavras não falam apenas de um nascimento. Elas anunciam uma intervenção sobrenatural de Deus na história humana. Falam de um rei diferente, de um governo que não seria estabelecido pela força das armas, mas pelo amor, pela verdade e pela paz. Isaías profetizou sobre um menino que mudaria tudo. Um filho que não seria apenas mais um entre muitos, mas o filho, aquele que carregaria sobre os ombros o peso da humanidade inteira. O texto começa de forma simples, quase humilde. Um menino nos nasceu. Não um general, não um rei coroado, não um governante poderoso aos olhos humanos. Um menino, frágil, dependente, pequeno, Deus, escolheu entrar na história não com trovões, mas com um choro de bebê. Não em palácios, mas em uma manjedoura. Não cercado por exércitos, mas por pastores simples. Esse é o primeiro choque do Natal. Deus escolheu a humildade. Mas Isaías continua. Um filho se nos deu. Esse filho não veio por acaso. Ele foi dado. Foi oferta. Foi presente. O Natal é, acima de tudo, o maior presente que o céu já entregou à terra. Não algo que o homem mereceu, mas algo que Deus ofereceu por amor. E então o profeta revela algo extraordinário. O principado estará sobre os seus ombros. Esse menino carregaria autoridade, governo, reino, mas não um reino passageiro, político ou limitado pelo tempo. Ele carregaria o governo eterno. O peso da justiça, da verdade e da redenção estaria sobre ele. Isaías não descreve um rei comum. Ele revela a identidade desse menino por meio de nomes. E, na Bíblia, nomes revelam essência. Maravilhoso. Jesus confirmou esse nome em tudo o que fez. Maravilhoso quando transformou água em vinho. Maravilhoso quando tocou os cegos e lhes devolveu a visão. Maravilhoso quando curou leprosos rejeitados pela sociedade. Maravilhoso quando acalmou o mar com uma palavra. Maravilhoso quando ressuscitou mortos. Mas ele foi ainda mais maravilhoso quando tocou o coração dos pecadores. Quando perdoou a mulher adúltera, quando chamou Zaqueu da árvore, quando se aproximou dos rejeitados e amou aqueles que ninguém mais queria amar. Jesus não apenas realizou milagres, ele foi o próprio milagre do amor de Deus em forma humana. Conselheiro. Jesus confirmou esse nome ao ensinar como ninguém jamais ensinou. Suas palavras atravessaram gerações, porque não eram apenas conselhos humanos, mas sabedoria eterna. Ele ensinou a amar os inimigos, a perdoar 70 vezes 7, a confiar em Deus em meio às tempestades, a buscar primeiro o reino dos céus. Quando as multidões o ouviam, diziam: nunca alguém falou como este homem. Jesus aconselhou os cansados, os aflitos, os perdidos. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Até hoje, ele continua sendo o conselheiro daqueles que o buscam em silêncio, na madrugada, no meio da dor, da dúvida e da solidão. Deus forte. Aqui Isaías revela algo poderoso. O menino não seria apenas um profeta ou um mestre. Ele seria Deus. Jesus confirmou isso em suas obras. Ele perdoou pecados, algo que apenas Deus pode fazer. Ele declarou ser um com o Pai. Ele aceitou adoração. Ele venceu o pecado e a morte. Na cruz, quando parecia fraco, ele estava manifestando a maior força que já existiu, o amor sacrificial. Ao ressuscitar ao terceiro dia, ele provou que a morte não tinha poder sobre ele. O Natal aponta para a cruz e a cruz aponta para a vitória. O menino da manjedoura é o Deus forte, que venceu tudo aquilo que aprisionava o ser humano. Pai da eternidade. Jesus veio revelar o Pai. Ele mostrou que Deus não é distante, frio ou inacessível.
Ele revelou um Deus que ama, que cuida, que acolhe. Quem vê Jesus vê o Pai. Ele oferece vida eterna. Ele não governa apenas o presente, mas o futuro. Seu reino não tem fim. Seu amor não se desgasta com o tempo. Sua fidelidade atravessa gerações. O Natal nos lembra que a eternidade tocou o tempo, que o céu se aproximou da terra, que Deus escolheu caminhar conosco. Príncipe da Paz. Talvez este seja o nome mais necessário para os nossos dias. Jesus não prometeu uma paz baseada na ausência de problemas, mas uma paz que permanece mesmo em meio às tempestades. Ele disse: Deixo-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo busca paz em posses, poder e controle. Jesus oferece paz no coração. Uma paz que sustenta a alma, que guarda a mente, que fortalece o espírito. O Natal não é apenas uma data no calendário. Não é apenas luzes, presentes ou tradições. O Natal é o anúncio da esperança. É a declaração de que Deus não desistiu da humanidade. É a prova de que a luz venceu as trevas. É o lembrete de que, mesmo no meio do caos, Deus cumpre suas promessas. O Natal nos convida a olhar novamente para o menino da manjedoura e reconhecer nele o Rei Eterno. Nos chama a silenciar o barulho exterior e ouvir a voz do conselheiro. Nos chama a confiar no Deus forte. Nos chama a descansar na paz que só o Príncipe da Paz pode oferecer. Que este Natal não seja apenas lembrado, mas vivido. Que não seja apenas celebrado, mas compreendido. Que não seja apenas uma tradição, mas um encontro real com Jesus Cristo. Porque o menino nasceu, o filho foi dado, o reino foi estabelecido. O menino que nasceu em Belém não veio apenas para aquele tempo. Ele veio para todos os tempos. Seu nascimento dividiu a história, redefiniu valores e revelou o coração de Deus. O Natal não é apenas o início de uma narrativa bonita. É o início do plano de redenção que se cumpriria plenamente na cruz e na ressurreição. Quando Isaías profetizou, o povo vivia sob opressão. Havia medo, instabilidade e trevas espirituais. Não é diferente dos nossos dias. Ainda hoje, muitos caminham sob o peso da ansiedade, do medo, da violência, da solidão e da perda de sentido. E é exatamente nesse contexto que o Natal continua sendo atual. Jesus veio como luz em meio às trevas. Onde ele chega, a escuridão não permanece. O Natal nos lembra que Deus entra na história humana no meio da dor, não quando tudo está perfeito. Jesus não nasceu em um mundo ideal, ele nasceu em um mundo quebrado, assim como o nosso. E isso muda tudo. Significa que não precisamos arrumar nossa vida para nos aproximarmos dele. Ele se aproxima de nós exatamente como estamos. Quando Jesus cresceu e iniciou seu ministério, cada passo confirmava Isaías 9:6. Ele carregava o principado sobre os ombros quando escolheu servir e não ser servido. Seu governo não se impôs pela força, mas pela entrega. Enquanto os reinos humanos se sustentam pelo medo, o reino de Deus se estabelece pelo amor. Jesus mostrou que o verdadeiro poder está em lavar os pés dos outros, em amar até o fim, em perdoar mesmo sendo ferido. Ele redefiniu o conceito de grandeza. O Natal aponta para um rei que nasce sem coroa, mas que reina para sempre. Quando olhamos para os evangelhos, vemos claramente como Jesus confirmou cada título profético. Ele foi maravilhoso quando tocou vidas improváveis. Pessoas desprezadas, esquecidas e marginalizadas encontraram dignidade em seu olhar. Onde todos viam condenação, ele oferecia restauração. Ele foi conselheiro quando trouxe direção a quem estava perdido. Suas palavras continuam vivas, atravessando gerações, guiando corações aflitos, ensinando caminhos de vida, esperança e fé. Ele foi Deus forte quando enfrentou a cruz. O mundo viu fraqueza, mas o céu viu obediência e vitória. Naquele madeiro, ele carregou sobre si o peso do pecado, da culpa e da dor da humanidade, e venceu. Ele foi Pai da eternidade ao oferecer vida que não termina. Uma vida que começa aqui e continua para sempre. Ele não prometeu apenas dias melhores, mas uma eternidade com Deus. Ele foi e continua sendo o Príncipe da Paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de relacionamento.
Uma paz que guarda o coração, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O Natal, portanto, não é sobre receber presentes, mas sobre reconhecer o presente. Não é sobre consumir, mas sobre contemplar. Não é sobre barulho, mas sobre silêncio interior. É no silêncio da noite de Belém que Deus fala mais alto. É na simplicidade da manjedoura que o céu se revela. É na humildade de Jesus que o amor de Deus se manifesta. O mundo tenta transformar o Natal em algo superficial, passageiro e comercial. Mas o verdadeiro significado permanece para aqueles que desejam enxergar além das luzes e decorações. O Natal nos confronta com uma escolha: ignorar o menino ou se render ao rei. Porque Jesus não veio apenas para ser lembrado uma vez por ano. Ele veio para ser seguido todos os dias. Ele não busca apenas admiradores, mas discípulos. Ele não quer apenas um espaço em nossas tradições, mas o centro de nossas vidas. O nascimento de Jesus nos lembra que Deus é fiel às suas promessas. O que ele anunciou por meio dos profetas, ele cumpriu no tempo certo. Isso nos ensina que mesmo quando parece demorar, Deus não falha. Se ele cumpriu a promessa do Messias, ele também cumprirá cada promessa feita àqueles que confiam nele. O Natal é esperança para o cansado, é consolo para o que chora, é direção para o perdido, é perdão para o arrependido, é vida para quem estava morto espiritualmente. O menino nasceu para que tivéssemos vida. O filho foi dado para que fôssemos reconciliados com Deus. O príncipe da paz veio para reinar em nossos corações. Que neste Natal, mais do que ouvir essa história, possamos vivê-la. Que mais do que celebrar uma data, possamos reconhecer uma verdade eterna. Que mais do que lembrar do nascimento de Jesus, possamos permitir que ele nasça novamente em nossos corações. Porque quando Cristo nasce dentro de nós, tudo muda. As trevas perdem força, a esperança renasce, a paz se estabelece. Esse é o Natal que transforma. Esse é o Natal que permanece. Esse é o Natal revelado em Isaías 9:6.